Saudações, conspiradores. Eu sei, antes que você fale, eu sei, já captei. Ah, agora o canal Realidade Fantástica vai querer viralizar através do caso do Cão Orelha, que está gerando comoção internacional e etc. Não importa que você pense assim, mas eu não podia me calar, não podia deixar de apresentar uma outra visão que está implicada nesse pavoroso assassinato desse cachorrinho inocente e que toca profundamente ao esoterismo e ao ocultismo. O caso do cão-orelha, na verdade, ele é emblemático porque ele simboliza algo que ocorre para quem acompanha ONGs de proteção animal, e eu sou uma delas, né, uma dessas pessoas. Você sabe que esses casos são diários, né? Esses casos de cães orelhas ocorrem todo dia, todo dia. Tem uma ONG que eu acompanho aqui no Paraná, excepcional de proteção, principalmente a cães e gatos, que é a SOS Quatro Patas, da Mari Mazon, e que faz um trabalho, ela vive para isso, né? Ela e a equipe dela vivem para isso. E você tem que ter estômago forte para você se inteirar do que as pessoas são capazes de fazer com animais inocentes, que não tem como se defender, né? Eu vou falar uma coisa aqui, tomara que o YouTube não me derrube, né? Mas digamos que simplesmente por prazer, determinadas pessoas se reúnem, separam a cabeça de um gatinho do corpo e depois tiram a foto rindo com a cabeça do bicho. Quer dizer, coisas daí para pior. As pessoas são capazes de fazer, né? Infelizmente, infelizmente. Mas o caso do cão-orelha, pessoal, ele é, assim, além de trágico, ele nos dá ensejo de reapresentar uma doutrina esotérica, que é a questão se os animais têm alma ou não. Por que que isso importa? Por que que isso implica? Implica porque já no século XIX, ela de novo, sempre ela, a nossa querida Madame Blavatsky, ela escreveu no seu jornal, num dos jornais teosóficos que ela publicava em Londres, um artigo muito interessante, Os Animais Têm Alma, e esse artigo irritou profundamente a igreja anglicana, né, que é a igreja da Inglaterra, né, que é praticamente a igreja católica, só que com algumas leves diferenças, né. A igreja anglicana se irritou profundamente, porque nesse artigo Blavatsky criticava a noção que vem do cristianismo, e isso vocês podem pesquisar, de que os animais não têm alma. Mais especificamente, eles não têm uma alma imortal, segundo a teologia católica, não tem uma alma imortal como nós, capaz de redenção, capaz de usufruir de um céu hipotético depois da morte, capaz de remissão, capaz de, enfim, de usufruir das benesses da divindade. No máximo, eles têm uma alma passional que morre por ocasião da morte do animal. Diferente do budismo, que se preocupa com todos os seres sencientes, todos os seres vivos, todos são nossos irmãos em evolução, de minerais a vegetais, a reino animal e o reino hominal. Todos participam de uma mesma onda de evolução e todos são irmãos sob a paternidade dessa, vamos chamar assim, mente iluminada, que nós poderíamos chamar aqui para o cristianismo de Deus, né? No caso do cristianismo, isso não ocorre. E aqui não é, evidentemente, culpar o cristianismo por essa falha teológica, né? Porque e responsabilizar, de certa forma, né, aqueles que assim o decidiram, porque isso não é uma coisa que vem num avatar. Cristo jamais poderia ter formulado. Isso é coisa de intelectuais, de dogmáticos, de especuladores, né? De toda uma teologia intelectualizada que vai sendo construída através dos séculos para substanciar uma doutrina primacial que é apresentada por um avatar, mas ela sempre é encoberta, né, por um monturo teológico que é coisa de homens, mesmo que se baseie aparentemente num livro sagrado, como a Bíblia, por exemplo. E quando Blavatsky escreve esse artigo, por que ela irrita profundamente a igreja anglicana? Porque ela dizia, ela argumentava, né? Primeiro ela defende que todos os seres estão numa única cadeia de evolução: minerais, vegetais, animais e hominais. E mais, ela vai falar que nós já estivemos em outros reinos ditos, entre aspas, inferiores, até adquirirmos a condição humana, mas o fato de termos adquirido a condição humana não significa que aqueles outros irmãos, vamos chamar assim, menores, que estão também na sua onda evolutiva, no caso, por exemplo, os animais,
não chegue em um determinado momento a se individualizar, como se fala na teosofia, ou simplesmente merecer uma encarnação humana. Isso pode ocorrer. Se você quer entender melhor isso, você tem que estudar Blavatsky, como é que funciona. Eu, inclusive, estou subindo um card aqui, porque nós temos uma entrevista exclusiva sobre se os animais têm alma ou não, que foi dada pela nossa saudosa, querida amiga Tirza Fanini, teosofista estudiosa, né, que colaborou tanto conosco, agora já está no éter fulgurante, aí, fazendo outros trabalhos espirituais, mas ela explica tudo isso, como é que funciona. E o que Blavatsky queria dizer? A partir do momento que você não considera animais, inclusive vegetais e outros reinos, mas principalmente animais, como seres que também gozam de uma consciência imortal como o ser humano, fica aberta a possibilidade de se fazer todo tipo de maldade, inclusive como era feito na época, no século XIX. A ciência usava muitos animais para vivissecção, por exemplo. O que é vivissecção? Você utilizar animais vivos para pesquisas científicas. E muitas vezes, como era feito no século XIX, sem se preocupar se o bicho estava sofrendo ou não. Era feito com o bicho vivo, né? Todo tipo de experiência. Né? Eu vi uma foto horrível esses tempos de um cientista americano que abriu a tampa da cabeça do macaquinho, né? Colocou alguns eletrodos no cérebro do macaco, né? Conseguiu paralisar um lado dele, de cada vez que esse cientista apertava um botão, o macaquinho levantava um braço. Né? E o macaquinho estava vivo. Quer dizer, e Blavatsky argumentava, a partir do momento que você considera que esses seres ditos inferiores, como os animais, não gozam de imortalidade, também não são consciências em evolução como nós, fica aberto aí o campo para se fazer o que a gente quer, porque afinal eles são apenas acidentes, eles são apenas seres puramente instintivos que vão desaparecer com a morte, não tem nada a ver com o ser humano, então dá para experimentar, dá para torturar, dá para utilizar em pesquisa científica que não dá nada, não cria karma, não cria nada, porque são apenas seres irracionais que vão desaparecer na sua própria morte. Então, por que não antecipar, muitas vezes, sua morte, utilizando eles para a ciência? E Blavatsky nega tudo isso, e ela vai falar que não, que eles são nossos irmãos menores, que estão numa onda evolutiva, e é nossa responsabilidade cuidar deles, de certa forma. Ainda que, em alguns momentos, a gente não possa abrir mão de utilizar alguns deles, como no caso de certos países que não podem abrir mão de comer carne, então eles sacrificam alguns animais. Mas aí, nesse momento, como os índios norte-americanos sacrificavam, por exemplo, o bisão, né? Até naquela famosa carta, né, do cacique Seattle, né, que é tão famosa, que ele fala, né, que os índios matavam os bisões apenas para se alimentar, mas ele viu com a chegada do cavalo de ferro, né, com o trem de ferro, os colonos, né, que estavam colonizando ali por esporte, matando da janela do trem o maior número de bisão possível por esporte. E não era para alimentação. Então ali é uma morte injustificada. Então, o caso do cão-orelha, você veja como as coisas evoluíram, meus amigos. Como as coisas evoluíram. Se fosse no século XIX, não dava nada. Acho que não dava nem manchete. Naquela época, não se ligava para o sofrimento dos animais. Essa questão do movimento ecológico, principalmente focado na preservação animal, é moderno. É moderno. Você acha que iria merecer uma nota no jornal a morte de um cachorro, mesmo que tenha sido por uma pancada feita por um adolescente? Naquela época não. Então você veja como nós evoluímos. Evoluímos a ponto de esse assassinato hediondo desse cachorro, né, dessa criatura inocente, ter provocado uma comoção mundial, não só nacional, né? Eu tô vendo atores de Hollywood, né, se manifestarem em prol do cão-orelha, né, se indignarem, etc. E isso é uma grande vitória para essas doutrinas esotéricas, né, ancestrais, que sempre postularam que não é só o ser humano, mas todos os seres, inclusive os minerais, têm um potencial de consciência. Eu lembro de um livro muito interessante que eu recomendo. Sempre estou trazendo livros aqui para vocês. Mas se vocês, de novo, outro livro, né? Tudo que é bom sai de catálogo, não sei o que acontece, né? Também está fora de catálogo, que é Diálogos com Cientistas e Sábios, da René Weber. A René Weber era uma filósofa, já é falecida, né? Salvo engano, americana, e ela, na década de 80, ela entrevistou uma série de cientistas e sábios buscando a intersecção entre a espiritualidade e a ciência, né?
E numa dessas entrevistas, ela participa de um debate entre o Dalai Lama e David Bohm, né? David Bohm foi um dos maiores físicos, né, que nós tivemos, né, adepto da ordem implicada, da concepção quântica, né, da vida. E eu lembro que um dos assuntos no debate era se os animais tinham, se a pedra tinha consciência ou não. E claro que eles chegaram à conclusão, não, ela não tem consciência, mas pode trazer o potencial de pode trazer o potencial de. Assim como hoje já está provado, inclusive em laboratório, que as plantas têm sensações, ainda que fracas, têm sensações. Já falei aqui no canal exaustivamente de experiências feitas, como por exemplo Jagat Chandra Bose, né, cientista hindu, que detectou sintomas de medo e de alegria em plantas, né? Ele ligava, que ele chamou de crescógrafo, e que mostrava numa tela, num gráfico, o sistema nervoso da planta. E quando ele aproximava, por exemplo, uma tesoura da planta, aquele gráfico fazia assim, como se ela tivesse numa pulsação, né? Como se do coração, entre aspas, da planta tivesse agitado. E quando se tocava música, por exemplo, perto das plantas, o gráfico dava, né, uma senoide, né, uma onda bem mais calma. E a partir daí isso se desenvolveu. Daí você tem livros como A Vida Oculta das Plantas e A Vida Secreta das Plantas e tantas outras experiências que ainda não são aceitas pela ciência oficial, evidentemente, mas quem tem planta em casa sabe. Plantas que estão em ambientes harmoniosos, pessoas que costumam conversar com plantas não são lunáticos. Talvez há 30 anos fossem vistos como. Hoje, as pessoas sabem que plantas que recebem carinho e estão em ambientes harmoniosos são mais viçosas. Elas respondem, né? Assim como plantas que estão em ambientes tóxicos, elas são enfermas. Além disso, sabemos que plantas respondem, inclusive, a tratamento homeopático, a tratamento floral, porque são medicamentos, né, puramente energéticos e podem ser muito bem trabalhados com plantas. Mas os animais que estariam, do ponto de vista teosófico, numa escala um pouquinho maior já de consciência, tendo também prerrogativa de uma alma como nós temos, né, e já desenvolvendo uma consciência mais elaborada, evidentemente que aí não se precisa falar das pesquisas, né? Quem tem animal em casa sabe. Você sabe que um animal de estimação não é puro instinto, que ele tem uma inteligência a mais do que isso. Ele é capaz de amor, de raiva, de ressentimento, de medo e reações que muitas vezes faz as pessoas falarem: nossa, só falta falar. Né? Por quê? Porque eles são nossos irmãos menores, também são consciências que estão em evolução. E daí, esotericamente, nós sabemos que os animais que estão mais prontos para sofrer, vamos chamar assim, a individualização, ou seja, experimentar uma encarnação humana, são os domésticos. Porque a nossa convivência com eles acelera a evolução deles. Acelera. Por isso que cães e gatos e outros animais domésticos são aqueles que já estão quase prontos. E daí nossa responsabilidade para eles. Tudo aquilo que nós pudermos ensinar, né? E daí não é loucura conversar, ensinar, adestrar, ter realmente o animalzinho como um irmão. Então vocês vejam como a falta dessa concepção dá aso à ideia estapafúrdia que animais são simplesmente objetos moventes que vão desaparecer com a morte, puramente instintivos e que não dá nada você maltratar, você fazer o que você quiser com eles, porque não são aí um tipo de vida que é, digamos que transitória, né? Tem meio, começo e fim, né? Não tem uma consciência elaborada, não tem sentimento, não pode ser comparado ao ser humano. Então foi isso que Blavatsky combateu naquele famoso artigo, Os Animais Têm Alma. Não existe em português, mas existe em inglês, e que provocou a ira da Igreja Anglicana, porque a teologia ainda hoje, cristã, né, não só católica, cristã em geral, não assume que os animais possam ter uma alma imortal e desfrutar de um pós-vida como os seres humanos. No máximo, eles podem ter uma alma passional, uma alma que está corporificada, mas que vai desaparecer, um tipo de energia instintiva. Eles não esclarecem, até por falta de conhecimento melhor esse assunto. Isso não significa que determinados cristãos e católicos tenham dado opiniões individuais sobre isso. Por exemplo, o Papa João Paulo II falou uma famosa frase: nós veremos os animais que nós amamos no céu, né? Ele falou isso. O Papa Francisco defendeu muito os animais, mas isso não está na teologia clássica canônica da igreja.
Então já é hora de olhar, de rever esse tipo de postura, né? E agora voltando, né, ao nosso caso do cão-orelha, isso não é só a apanágio do cristianismo, tem outras religiões que também têm essa posição em relação aos animais, com exceção do hinduísmo e do budismo, né, que veem todos os seres que coabitam a nave mãe Terra como irmãos em evolução. Todos estão se desenvolvendo, cada qual no seu grau específico de evolução, e temos que nos ajudar. Nós dependemos da natureza, sem ela a gente não vive. Do mais diminuto animal, se for exterminado, nós vamos ter um desequilíbrio na natureza que vai nos afetar, assim como nós também, eles também dependem da gente. Então, é uma simbiose, é uma teia onde todos se ajudam, como irmãos, como irmãos. A falta desse conhecimento, né, que é apanágio do esoterismo, das escolas iniciáticas, que agora, de um século para cá, começou a se tornar cada vez mais popular, a ponto de um caso como esse do cão-orelha, que está aí atrás de mim, gerar uma comoção mundial. Sem dúvida que nós demos um salto quântico. Para aqueles que falam, para que tanta celeuma em relação ao cachorro? Tudo bem, pode até ter alma, pode até ser um ser vivo, consciente, mas e daí as crianças que morrem de fome? Também é evidente, não é uma coisa pela outra. Não é uma coisa pela outra. Da mesma forma que nós temos que atender, temos que olhar os nossos irmãos humanos em necessidade, em especial crianças vulneráveis em qualquer parte do mundo que estão passando fome, mas não só fome, às vezes elas têm tudo do ponto de vista material, mas estão em ambientes brutalizados, estão em países em guerra, estão em ambientes familiares que são violentos, né? Temos que atender isso, não podemos deixar de atender esses irmãos ainda mais vulneráveis, que são os nossos queridos animais e a natureza como um todo. Eu imagino que muita gente não esperava esse tipo de reação. Não é histerismo, não é fanatismo ecológico, é realmente porque as pessoas se condoeram numa criatura que não pode se defender, que só não consegue sentir ódio, porque os animais, como eles têm consciência, eles têm uma alma, eles têm, como nós, estão numa cadeia de evolução, mas como eles ainda não estão individualizados, ou seja, não estão autoconscientes, ou seja, eles sabem que sabem, né? Porque se fossem autoconscientes, eles conseguiriam mudar o seu ambiente e mudar de vida, né? Eles estão caminhando para a autoconsciência. Então, como eles não têm isso ainda, eles não conseguem fazer o mal. Eles conseguem viver em absoluta harmonia com as leis divinas. Mesmo os animais selvagens, que são predadores, né? E as pessoas falam, não, mas é tanta violência na natureza. O leão que tem que matar os filhotes do leão rival para poder procriar com as fêmeas dele, que nossa... Mas eles não fazem isso por maldade. Maldade é um apanágio do ser humano. Ali é instinto, realmente. É instinto e é uma simbiose geral. Você tem que olhar o quadro geral. Quando a vítima do predador, num segundo momento, vai voltar como predador, e daí vai girar um círculo que vai manter tudo funcionando em perfeita harmonia. Então, o leão que mata para comer, o predador que mata para comer, ele não faz por maldade, por raiva, por ressentimento. Ele faz para matar fome, para poder viver. Nós já estamos um pouquinho mais num degrau de evolução, né, de consciência um pouquinho mais ampliado, que já conseguimos discernir de uma outra forma. E é por isso que para nós, né, o assassinato puro e simples é hediondo, né, seja num ser humano, seja num animal, e mesmo na devastação, né, despropositada de grandes áreas verdes, etc. Também é um assassinato ecológico quando se faz isso. Então, no caso do cão-orelha, meus amigos, é o que ocorre, né? Essa comoção mundial, ela não é por acaso. Não há qualquer justificativa para o crime que foi cometido, porque foi um crime. Não foi um ato contra um epifenômeno que não tem consciência, que não tem alma, que não tem... Ao contrário, é um ser vivente, um irmão nosso em evolução, que foi assassinado. E por meios torpes, para fins torpes, por motivos torpes, para se divertir. Esses garotos, né, que estão profundamente desorientados, né, cometendo uma barbárie. E infelizmente, vocês sabem que eu me condoo pela família e por eles. Eu sei que muita gente vai me criticar, ninguém se condoeu pela orelha, ninguém se condói pelas crianças inocentes, mas parte do aprendizado esotérico é também sentir compaixão pelo agressor, também é sentir, porque de alguma forma o sofrimento que esses jovens
estão atraindo para eles e para a família deles, é digno de pena. É lamentável. Eles vão ter que, sem dúvida nenhuma, responder com todo o rigor da lei pelo que fizeram e espero que aprendam. Espero que, porque a punição, entre aspas, se não trouxesse um potencial de reflexão, ela seria inútil, né? Que aprendam alguma coisa, que repensem eles e a família e as famílias deles, né? Veja quanto sofrimento desnecessário, quanta desgraça, né? Quanto é um linchamento de certa forma que essa família está sofrendo, essas famílias estão sofrendo por parte das pessoas, né? Tudo isso poderia ter sido evitado se esses jovens pensassem um pouco, né? Mas atraíram esse karma para eles, né? Por ignorância, né? E agora terão que aprender, terão que responder por esse crime, porque foi um crime e que sirva de exemplo também para outros que estejam pensando em fazer algo parecido. Porque, como eu disse, é algo que ocorre diuturnamente. Para quem acompanha a ONG de proteção aos animais, sabem que cão-orelha você encontra todo dia, toda hora. Vocês não têm ideia do que as pessoas aprontam por aí com animais. O que, que isso significa era o que Blavatsky falava lá atrás, a falta de conhecimento de que animais, inclusive vegetais, né, mas no caso ela estava se referindo mais aos animais, também são nossos irmãos em evolução, gozam de uma alma divina, de uma consciência que está progredindo através de vidas, assim como nós, e que qualquer agressão desmedida a eles, né, sem propósito, por motivos torpes, é um crime tão hediondo quanto você matar um ser humano, por fins torpes, né? É a única justificativa, né, que a gente encontra, como ocorre, né, na criminologia humana, é a autodefesa. Quando alguém vem, você não vê realmente outra forma de neutralizar o agressor se não tirar a vida dele. Nesse caso, você é perdoado pela justiça porque você precisava se defender, você protegeu a sua vida. Na mesma coisa no caso dos animais, você está sendo atacado de certa forma e você tem uma possibilidade de se defender e neutraliza aquele animal, ok, ok. Ali foi por uma questão de sobrevivência. Agora, por diversão, por esporte, me perdoem quem gosta de caçar, não vejo, não vejo propósito nenhum em caçadores, em caçadas, em touradas, para o pessoal se divertir. Então a gente tem que evoluir muito, tem que, né? Os animais não existem para o nosso entretenimento, eles existem para conviver conosco. E alguns, talvez por algum motivo kármico, foram colocados para nos ajudar na nossa própria sobrevivência. Isso me refiro àqueles povos que não têm outra possibilidade de sobrevivência senão apelando ao reino animal. Você tem os esquimós que vão depender da pesca. Você tem os tibetanos, por exemplo, que são budistas, mas não são vegetarianos. Muita gente tem a ideia errônea de que todos os budistas são vegetarianos. Os tibetanos não têm a menor condição de ser vegetarianos, porque o altiplano do Tibete, pela elevação em que está, as lavouras não prosperam muito. Eles não podem contar com uma abundante, né, uma plantação abundante de grãos, cereais e etc. Então eles têm que apelar quase que exclusivamente para carne animal. E aí eles vão utilizar o iaque, né, que é o boi tibetano, o boi peludo tibetano, que eles vão aproveitar tudo do iaque. Mas aí existe uma justificativa. O animal não está sendo sacrificado por motivos torpes, para esporte, para diversão e etc. Ali é absolutamente necessário. E o ser humano faz isso para sobreviver e muitas vezes orando e abençoando aquela vida, como muitos povos originários fazem. Muitos índios, né? Agora não pode falar mais índios, né? Povos originários, quando tiram a vida da caça, e nesse caso a caça é justificada, não é a caça de esporte, como ocorre essa que eu estava criticando, né? A caça, eles oram por aquela alma que está sendo, de certa forma, essencial para que eles sobrevivam. Então existem filigranas aí, meus amigos, bem mais profundas. Por isso que se justifica a gente abordar aqui no canal Realidade Fantástica a questão do nosso querido cão Orelha, né? Que não foi sacrificado para alimentar os pobres jovens que estavam perdidos na floresta, à beira da morte, que precisavam sobreviver. Ele não atacou os jovens e os jovens desesperados para sobreviver tiveram que tirar a vida do Orelha, não. Ele foi simplesmente assassinado por diversão, né? Por diversão. Né? Então, é lamentável que isso tenha acontecido. Repito que lamento, inclusive, pelos assassinos e pelas famílias deles, né? Porque olha o tamanho, a carga de sofrimento que atraíram para eles, não precisava.
E aqui é uma reflexão final, que também pode me gerar muita crítica, mas eu tenho que fazer. Nesse afã legítimo que nós temos de clamar por justiça, por nosso querido irmão Orelha, né? E por todos os orelhas que estão aí sofrendo mesmo, nesse nosso afã legítimo de ver a justiça sendo feita, não confundamos isso com justiçamento, que é uma coisa completamente diferente. O que é justiçamento? É querer pegar esses jovens e fazer com eles o que eles fizeram com Orelha. Por mais que seria, tem gente desejando isso, dá para mim que eu vou fazer com eles, é legítimo, né? Eles têm que passar pela dor que o cachorro, porque só assim para aprender. Mas a história nos prova que quando nós optamos não apenas pela justiça, mas sim também pela vingança, as coisas não funcionam. Se a gente fosse fazer com esses jovens, defender um justiçamento, como muita gente está defendendo, não vamos pegar esses jovens, vamos fazer com eles o que fizeram com o cachorro, não vai ajudar a Orelha, não vai trazer ele de volta à vida, não vai ensinar nada a esses jovens. O que eles precisam é uma punição severa, mas que também seja socioeducativa, que façam eles refletirem, né? Se necessário, ser tirados do convívio da sociedade, como muitos prisioneiros, né, muitos criminosos têm que ser retirados do convívio e ir para uma prisão para ter a oportunidade de refletir, ou se não puderem refletir, forem irrecuperáveis, ficam a vida toda lá, afastados da sociedade. Né? Agora, simplesmente buscar vingança pela vingança não vai ajudar. Não vai trazer o cachorro de volta, não funciona, não ajuda, não melhora. O que precisa ser feito, né? O que precisa ser feito é buscarmos com veemência a justiça, que as pessoas paguem pelos seus crimes e exemplarmente, mas não confundamos isso com justiçamento, com vingança. Né? A história da humanidade prova que se respondermos com ódio, se respondermos com violência descerebrada, a gente entra num looping que se retroalimenta e aquilo não termina mais. Não termina mais. Então o que precisamos agora? Né? Manter o caso do cão orelha vivo, exigir a justiça para os agressores, que eles sejam punidos e exemplarmente, ele e suas famílias, né? Parece que teve pais ali desses jovens que acobertaram, tentaram defender ou intimidaram. Enfim, a polícia está investigando isso. Que sejam punidos, né? E que tenham tempo para refletir e se arrepender. E se arrepender pelo que fizeram. Né? Pelo menos é assim que um espiritualista precisa pensar, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, exigir justiça, cobrar justiça, ver essa justiça sendo aplicada, mas não confundir com justiçamento. Pelo menos é assim que eu penso, né? Aceito quem discorda e esperemos que o nosso querido irmão Orelha, esperemos não, com certeza, está no plano espiritual, em breve voltará para dar continuidade, né, à sua jornada evolutiva, e que com certeza o seu caso está servindo como um canal, embora não entendamos por que precisou ser assim, mas está sendo utilizado de certa forma como um canal para despertar ainda mais a consciência da humanidade para as questões ecológicas, direitos dos animais e etc. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.